Eu comecei no balé com 12 anos de idade. Na verdade, eu sempre quis, desde pequenininha, só que não era uma realidade, não era muito acessível onde eu morava, não era fácil para minha mãe. Então, com 12 anos de idade, eu fiz parte de uma peça de teatro na escola. E aí alguém assistiu essa peça, não lembro quem, e me convidou para fazer um curso de teatro no teatro da cidade. E aí eu fui, fiquei nesse curso por um tempo, mas não era o que eu queria, eu não gostava. E lá nesse curso eu escutei umas meninas conversando na plateia que tinha aula de balé. Falei, pronto, é isso que eu quero, eu sempre quis. Nesse mesmo dia eu já desci, já fui na secretaria me informar sobre. E aí falaram, como era um curso gratuito da prefeitura, não podia fazer as duas coisas. Eu teria que optar ou teatro ou balé. Eu saí na mesma hora. Eu falei, não quero saber do teatro, eu quero fazer aula de balé. Ah, mas você é criança, você precisa que sua mãe venha aqui. Cheguei em casa e falei, mãe, você precisa ir lá amanhã porque eu quero trocar para o balé. E aí comecei na aula de balé. Não eram crianças da minha idade, eram crianças mais novinhas, porque não tinha turma para meninas de 12 anos, que nunca tinham feito aula, mas eu fui assim mesmo. E aí, desde então, eu sempre soube que era isso que eu queria para minha vida. Na época, um pouquinho depois, eu fui para o ensino médio, e aí eu fui fazer enfermagem. E a escola era integral, tinha que ficar na escola de 7 às 7, de segunda a sábado, e não dava tempo de eu fazer aula de balé. Então eu fiquei o primeiro ano inteiro do ensino médio, depois falei, mãe, me tira dessa escola, pelo amor de Deus, porque eu quero fazer balé, e é isso que eu quero para minha vida. E aí, com 16 anos, quando eu terminei a escola, minha mãe construiu em cima da minha casa um estúdio, que é o que está lá até hoje, para eu começar a dar aula de balé. Ela falou, não, agora você vai para a faculdade, tem que começar a trabalhar. Eu falei, não, mas ninguém vai me dar um emprego. Ela falou, eu vou, tá aqui, ó. Tá aqui sua sala, começa a trabalhar. E aí, com 16 anos, eu comecei a dar aula para criança pequenininha, mas ainda não tinha terminado o balé. Continuei estudando, e aí depois me formei, terminei a faculdade. E na faculdade eu conheci o Lucas, que é hoje em dia meu marido, e ele é descendente de japonês e morou no Japão a vida inteira, veio para o Brasil para fazer faculdade. A gente se conheceu na faculdade, nesse meio tempo namorou, decidiu que ia casar e queria ir embora para o Japão. Eu já tinha minha escola, mas não tinha muitas crianças, não trabalhava com ludicidade, não conhecia nada disso. E aí eu fui com a cara e com a coragem. Falei, então tá bom, então se der errado eu tenho uma mãe que vai me acolher de volta, tenho para onde voltar, vamos tentar. Chegando do Japão, as coisas não foram tão fáceis, porque eu não falo idioma. Não falo até hoje, que dirá quando eu cheguei, não sabia nem bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu comecei a trabalhar com educação física, que é no que eu sou formada. E depois de um tempo, assim que eu consegui tirar minha carteira de habilitação, eu comecei a dar aula de balé nas escolas. E aí com o tempo fui tendo mais procura, mais escolas procurando, mais alunos. Aí eu abri alguns estúdios, que é onde eu tô até hoje. Eu dou aula no Japão, mas eu dou aula só para brasileiros, porque eu não falo o idioma muito mal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, tenho muitas crianças que estudam em escolas japonesas e falam em japonês comigo. Eu fico, calma, titia, português com a titia. E aí elas voltam para a realidade e entendem que eu não consigo falar o idioma delas, que elas também já estão sendo alfabetizadas como primeira língua. Mas graças a Deus a maioria fala português, inclusive eu tenho uma japonesa que também fala português, porque a mãe é apaixonada por Portugal. É uma gracinha, NASA. E é assim, eu dou aula para brasileiros no Japão. Então, como não tem muitos brasileiros em cada cidade, assim, tem um número grande, mas a gente tem que ir filtrando. É brasileiros que tenham filhas, que queiram fazer aula de balé e que os pais possam levar, porque também é uma realidade onde as pessoas trabalham muito, muitas horas por dia, então nem sempre as pessoas têm tempo. E aí eu dou aula em várias cidades. Eu dou aula na minha cidade, dou aula em estados diferentes. Eu dou aula no estado vizinho, que fica a 50 quilômetros de distância. E aí eu dou aula o dia inteiro. Eu dou aula na escola, à noite estúdio, mas só para crianças brasileiras ou peruanas, assim, que falem espanhol, que seja parecido com português. Porque japonês, por enquanto ainda, o akaranai. Nihongo akaranai. Eu já estava dando aula lá, mas eu só tinha uma turma. E aí, tentando melhorar meu trabalho, assim, para mostrar para as pessoas também, eu conheci o manual. Não lembro como apareceu para mim, acredito que alguma propaganda no Instagram. E aí eu entrei no manual e na primeira aula já foi tipo um boom na minha cabeça. Tinha aula que eu tinha que reassistir, porque eu começava a assistir, tipo, nos 2 primeiros minutos eu já tinha tantas ideias que eu parava, tipo, eu ficava viajando naquele negócio e não prestava mais atenção no que ela falou a partir dali. Eu tinha que voltar e assistir de novo porque eu estava muito emocionada. O manual, assim, com certeza foi um divisor de águas, apesar de eu já dar aula de balé há muito tempo, mas há algum tempo
eu não conhecia o método lúdico, não sabia como era isso, e confesso que eu tinha até um certo preconceito, porque eu conhecia algumas pessoas que davam aula dessa maneira aqui no Brasil, e eu achava que era, tipo, tá enrolando a criança, tá contando historinha, botando a criança para pintar ou qualquer coisa do tipo, porque não quer dar aula, não quer ensinar a técnica. E eu vi que é totalmente diferente, pelo contrário. O trabalho que a gente tem para conseguir fazer uma aula lúdica e que realmente funcione, nossa, eu acho que é 1000 vezes mais trabalhoso do que dar uma aula que não seja lúdica. E é muito gratificante ver que tem resultado, que a gente tem resultado. Tipo, eu tenho crianças agora que estão comigo há 3, 4 anos, e você vê elas fazendo coisas que elas não sabiam, eu fico, tipo, eu que ensinei tudo, é tão legal, eu fico tão orgulhosa de ver, é tão bonitinha. A Simone, eu já queria, mas não falei nada. Ela me convidou primeiro para fazer uma videochamada, que eu acho que ia abrir uma nova turma do manual. E aí a gente conversou sobre a minha história, sobre a história dela. E no final ela pediu pra gente conversar no Zoom, se não me engano, separado, sem live no Instagram. E aí no final da conversa eu te comentei alguma coisa que eu estava tentando fazer lá, tipo um jeito SD, alguma coisa assim. Ela falou, então o que você acha de realmente ser uma SD e não ser só usar o jeito SD Balé? Eu falei, o quê? Ter todos os planos de aula na minha mão para ajudar as crianças dessa maneira? Era tudo que eu sempre quis e não sabia que eu queria. Então foi, assim, uma realização gigantesca, eu sou muito grata. É complicado vir para o Brasil todos os anos, por dinheiro mesmo, a passagem é muito cara, mas eu me esforço para estar aqui com as meninas, porque, assim, é absurdo. É muito gratificante, é muito legal a nossa troca, saber de tudo que elas passam e que eu passo também, que a gente se ajuda. É muito legal. Não, pois é, a gente se vê depois de um ano e não parece, a gente fica, nossa, a gente se vê todo dia, a gente faz chamadas de vídeo, até porque tá refazendo os planos de aulas, então a gente está sempre em contato. Então quando a gente se vê pessoalmente, já tipo, nossa, parece que a gente tá junto todo dia, a vida inteira, que a gente se conhece desde sempre, elas são muito maravilhosas, todas elas, vocês podem sempre contar com elas para tudo. A Nath, uma vez com ela, eu fiz o festival em teatro, diferente do que a maioria das meninas fazem aqui, que fazem em shopping, lá eu não consigo, e eu soube que a Nath tinha feito em teatro, então eu mandei um monte de mensagem, Nath, me ajuda, e ela foi uma fofa, me ajudou super, me deu várias dicas quando eu fiz o primeiro festival, que me ajudaram muito, então assim, são pessoas que você sempre pode contar, pro que você precisar, você sabe que você pode chamar qualquer uma delas e elas vão estar ali para te apoiar.